Esse canal aqui trata geralmente de assuntos relacionados ao Santos, mas eu acho que depois do que aconteceu ontem à noite na Argentina, vale, por motivos especiais, comentar sobre seleção brasileira, porque de alguma maneira Santos e seleção brasileira sempre se conectaram, sempre estiveram dentro do mesmo universo e muitas vezes um prejudicou o outro e muitas vezes o outro prejudicou um, né? Muito mais a seleção prejudicou o Santos. Mas enfim, que aconteceu na Argentina ontem é um retrato muito fiel do buraco que a gente tá. É um resultado que não é só expressivo em termos de ser um clássico contra o nosso maior rival, apesar que tem muita gente que torce hoje no Brasil pela Argentina, tem muita gente que veste a camisa da Argentina e diz que os caras representam uma superação. Tem muita gente que acha que o Messi, na Copa passada, merecia ganhar uma Copa, porque o Messi é um jogador espetacular. E eu, como um bom brasileiro dos anos, que nasci nos anos 80, eu falo para você que eu quero mais que a Argentina se exploda. Não tenho nada contra o país, mas contra a seleção eu tenho. E eu quero mais que a Argentina, se tivesse uma segunda divisão nas eliminatórias, eu gostaria que a Argentina caísse. Todos os anos. Que ela subisse, jogasse um jogo e caísse de novo. Esse é o sentimento. Mas parece que a atual geração de jogadores tem um respeito um pouco maior pelos nossos irmãos, né? Então, assim, é esperado você levar uma taca da Argentina no Monumental? Não, não é. É impossível? Acabamos de provar que impossível não é. Levamos um vareio, poderia ter sido mais. Mas acho que as reflexões que ficam, e eu quero ficar em cima de 4 pontos. O primeiro é: se você tem uma confederação de futebol no seu país que simplesmente anda pro produto futebol dentro do seu próprio país, qual que é a chance que você vai ter de ter uma seleção forte, um campeonato nacional forte e clubes locais fortes? Se o presidente dessa confederação é eleito por um modelo de votação, por aclamação, em que ele tem todas as federações com peso maior na votação e rabo preso com ele, por conta dos investimentos que são dados para a federação, como você acha que essa estrutura vai mudar um dia? A gente não conseguiu emplacar o Ronaldo Fenômeno como presidente, como candidato, não é nem como presidente, é como candidato de oposição a esse modelo que existe atualmente. Pelo simples fato que ele não conseguiu ser candidato. Ele não conseguiu participar de uma eventual eleição. Porque as federações não receberam o Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno. Se você tem na sua casa uma camisa do Brasil que tem 5 estrelas, uma delas é responsabilidade dele. E os caras não receberam. Você acha realmente que federação está pensando em futebol? Que CBF está pensando em futebol? Não tá. Não tá. E enquanto esse modelo estiver aí, esquece. Pode ter a geração que tiver dentro de campo. Não vai ganhar. Esse papinho que era muito alimentado quando eu era mais novo, de que, não, dentro de campo a gente resolve, dentro de campo a gente vai fazer um negócio diferente, o talento brasileiro, a capacidade de improviso, esquece, isso aí morreu, tá? Enlataram todo e qualquer jogador que vai para a Europa. E eu vou chegar no ponto dos jogadores. Mas enquanto essa confederação estiver aí do jeito que está, comandado por quem está sendo comandada, esquece. O nosso futebol vai ser uma bagunça. Esse ano o calendário, olha o calendário desse ano. Os caras não lembraram que tinha o Super Mundial, que time brasileiro vai participar. Data FIFA com o jogo rolando, porque ninguém consegue organizar um calendário, porque os estaduais precisam existir do tamanho que tem que existir. Ninguém pode abrir mão. Porque o brasileiro precisa ser pontos corridos, por quê? Porque sim. Não se tem uma identidade para falar assim, não, a gente vai colocar o time, o Brasil vai jogar por mata-mata, porque aqui o nosso povo gosta da decisão. Dane-se. Copa do Brasil vai ter 258 fases. E assim vai. E assim vai. Não espere mudança quanto a isso. Até aí também não falei nenhuma novidade. Sobre o Dorival. Se depois de colocarem
O Tite, que fez um ciclo que na época todo mundo falava, nossa, mas é muito fácil a eliminatória. Qualquer treinador faria a mesma campanha que o Tite. Com qualquer catado, a gente coloca a seleção em primeiro lugar nas eliminatórias. Tá aí, tem 7 vagas e o Brasil nessa de não sabemos, tá passando aperto, aí ganha um jogo, não tá, aí empata, outro tá. Tá aí. Eu nem sou defensor do Tite, tá? Eu nem gosto muito do trabalho dele. Perdeu 3 jogos, 2 dele não podia ter perdido, que era na Copa. Então, assim, eu entendo quem não goste também. Mas, assim, o trabalho que o Tite fez tem que servir como referência. O Brasil deitava nas eliminatórias, sobrava em todos os aspectos. Nem sempre o bom trabalho é recompensado com um título. Nem sempre. Foi o caso do Tite. De 2 jeitos bobos, né? Contra a Bélgica, que ele não soube marcar a Bélgica, não soube responder ao que a Bélgica propôs no primeiro tempo, e contra a Croácia, que o time dele basicamente entregou a paçoca no final do jogo. Mas enfim. O Dorival, antes o Fernando Diniz, antes a história do Ancelotti, só deixa claro como que uma coisa está conectada com a outra. O fato da CBF não ter cérebro deixa claro por que a direção do time também não tem nada de especial para entregar. Não dá mais, em 2025, para considerar que o Brasil vá para mais uma Copa sendo dirigido por técnico brasileiro. Não existe no Brasil nenhum técnico que seja competente o suficiente para ganhar uma Copa do Mundo. Aqui, a gente vê ano após ano chegarem treinadores de Portugal, da Argentina, de qualquer outro lugar do mundo, e os caras disputam as competições lá em cima. Os últimos campeões de Libertadores, de Copa do Brasil, é tudo treinador de fora. Não é possível que ninguém consiga fazer essa correlação de que treinador brasileiro está ultrapassado, por mais que venha de novo aquele negócio. Somos o futebol pentacampeão, sempre ganhamos com treinadores brasileiros. Não é possível que a gente não tenha ninguém aqui. É possível sim. E eu já abro um parênteses aqui para quem está falando nos comentários em voz baixa. Ah, mas tem o Felipe Luiz. Deixa o Felipe Luiz ter a carreira dele nesse começo em paz. Vamos parar de pensar imediato. Vamos pensar num negócio que vá além de 4 anos. Deixa o Felipe Luiz se estabelecer. É um bom nome. Parece que é um cara que entende. Parece que é um cara que vai trazer coisas boas. Ótimo. Deixa ele lá trabalhar. Deixa ele fazer. Deixa ele se consolidar. Seleção é um mérito. É o maior mérito da carreira de um cara. Você não pode pegar pensa se fosse numa empresa. Você pega um estagiário ou um assistente que está lá, faz 6 meses trabalhando e fazendo um bom trabalho, e você fala assim, cara, esse cara é tão bom que eu vou colocar ele como gerente ou como diretor. Se fazem um negócio desse na sua empresa, você pede conta. Você fica pistola da vida. Por que na seleção isso tem que fazer sentido imediatamente? Não faz o menor sentido. Se eu fosse o presidente da CBF, eu jogava um caminhão de dinheiro no Guardiola. E dane-se. Ah, mas o Guardiola não vem. Dane-se, joga o caminhão de dinheiro em cima dele. Dinheiro lá tem. Joga. Ah, não deu certo com um caminhão? Joga 2. Joga 3. É Copa do Mundo, amigo. A gente tem que ganhar uma Copa. Vai fazer 24 anos que a gente não sabe o que é ganhar uma Copa. Não tem ninguém no Brasil que consiga vir e resolver esse problema. Se o Dorival for para a Copa, o Brasil não passa da primeira fase. E eu cravo isso aqui hoje. Não sei nem se o Brasil vai para a Copa. Vai, mas enfim, não existe técnico, não existe qualidade técnica aqui, em termos de treinadores. E é inadmissível que não se consiga enxergar em volta o Abel tendo a carreira que teve, o Jorge Jesus tendo a passagem que teve aqui, o rapaz lá do Botafogo, que eu esqueci o nome, que ganhou tudo ano passado também. Não é possível, sabe? O Luiz Castro, tipo, tem o Caixinha. Tem vários nomes aí que você poderia trazer, poderiam ser importantes nessa remontagem, com ideias novas, com metodologia de trabalho nova, com maneiras de executar o jogo diferente. Mas, de novo, você volta ao primeiro tempo, ao primeiro ponto. Quem está lá em cima acha que está tudo funcionando e está tudo indo muito bem. Terceiro ponto. Essa geração. Enquanto todo mundo achar que essa geração no campo é tão boa quanto é no FIFA, a gente não vai ganhar nada mesmo.
Esses jogadores que estão aí, que vocês gostam de falar, não, porque tem o Rafinha de um lado, o Rodrigo centralizado, o Vini Júnior que é bola de ouro e não sei o quê, eles só são protagonistas dentro dos seus clubes porque o que existe atrás deles como estrutura é muito bem montado. O Vini Júnior não é qualquer um para estar no Real Madrid, mas o Vini Júnior é mais um dentro do Real Madrid. Existe uma estrutura, existe uma hierarquia, existe uma maneira de jogo, um conceito que, inclusive, é montado para favorecer o Vini Júnior. O Rafinha, a mesma coisa no Barcelona. O Rodrigo, que vive mudando de posição no Real Madrid, ele se adequa a uma estrutura, sendo um jogador de qualidade, mas ele se adequa a uma estrutura muito bem montada que existe atrás. Para de achar que jogador do Wolverhampton vai vir na seleção e fazer alguma coisa. A gente tem que ter jogador da prateleira. O nome do negócio chama seleção. Se a gente estar selecionando jogador de time inglês de segunda linha, é óbvio que a gente não vai ter um time forte. É óbvio. Não dá para achar que você vai depender numa Copa do Mundo, num jogo decisivo, do Matheus Cunha. Não dá para achar. E isso ser um raciocínio lógico para você. Essa geração, ela é boa, tem qualidade, mas ela não tem o ponto acima, que é um esquema tático que bote os jogadores nas melhores posições possíveis para que eles possam performar dentro de campo. Entende que é uma camada atrás da outra? Não é por uma questão de, o Vini Júnior é um nó cego. Não, ele é bom jogador. Não acho que ele vá ser um cara que bota uma bola embaixo do braço de uma Copa e resolva a Copa. Não acho que ele vá ser esse jogador. Como eu não acho que o Rodrigo, o Rafinha, tem um, que eu já vou citar. Agora, é isso. A geração em si, cara, a gente não tem lateral. Como que essa geração é espetacular, a gente não tem lateral. O Wesley ontem lá, o menino que entrou lá, cara, legal, tem vontade, não sei o quê. Aí, esses caras dessa geração de hoje, eles pegam recortes dos caras que eram ídolos deles lá atrás, tipo o Romário, e vai assim, não, eu vou na Argentina e lá é porrada neles, vou fazer gol. Aí o Rafinha não pega na bola. Os caras não entendem, assim, eles só conseguem entender metade do que o Romário fazia. O Romário, quando ele ia para um jogo desse, ele falava, vou meter 3 gols e vou dar porrada em argentino. Sim. Por quê? Porque eu gosto. Isso não era uma promessa. Era um alerta. Um alerta de que ele ia fazer isso mesmo. E pronto. Agora, o Rafinha, desculpa. Quem que é o Rafinha para botar medo em argentino? O Rafinha vai bater nos... Para, gente. O time do Brasil não tem personalidade nenhuma. Se estourar, vai ser uma porrada ali, ia tomar 4-1 na cabeça e tomar porrada ainda. E voltar reclamando. Todo jogo contra a Argentina, só por conta dos atos racistas que eles cometem, vez sim, vez também, contra o time brasileiro, já deveria ser motivo suficiente pra gente entrar todo jogo e enfiar 4 nesses caras toda vez. E ir lá e zombar, mandar nego calar a boca no estádio e o cacete. Mas não tem quem faça isso. Tecnicamente falando e com personalidade suficiente para fazer. Não existe. Essa seleção aí não põe medo de ninguém. Pega a escalação que saiu ontem. Se você põe ela no Campeonato Brasileiro, ela não põe medo de ninguém. Treinado pelo Dorival, não põe medo de ninguém. Último ponto, que o vídeo já se alongou muito. Só está começando o dia. Neymar. Eu quero que você, fanfarrão de Copa do Mundo, que só assiste futebol de 4 em 4 anos e não gosta de futebol, mas na hora da Copa tá pronto para soltar aquela cachoeira de porcaria que sai da sua boca, que foi o que falou, porque sem o Neymar a seleção vai ser até melhor. Tá aí. Pega esses 4 gols da Argentina aí, engole seco. Não faz falta. O Neymar é o único jogador extra classe que existe nessa geração. Você pode espernear com o seu fifinha da sua cartinha, overall 97 do Rafinha, que tem velocidade 95 e chute 87, que é ótimo no Ultimate Team. Não serve para nada.
O único cara que a gente tem que montar uma seleção em cima é o Neymar. Ah, mas qual que é a garantia que vai ganhar? Não sei. A garantia que nós temos sem ter o Neymar é essa aí. Garantia de vexame. A gente vai passar vexame se a gente não tiver o Neymar. Pronto e acabou. Vocês têm que torcer para o Santos recuperar o Neymar, se vocês querem pensar em Copa. Ah, mas eu não gosto da posição política e do comportamento do Neymar. Ótimo, não frequente a casa dele e não vote na mesma urna que ele. Tranquilo. A gente só quer o Neymar para jogar bola. Ou você acha que o Romário era exemplo de pai, irmão, filho, genro quando ele jogava bola? Você queria que o Romário fosse seu genro? Porra. É muito gente que não tem conexão nenhuma com o futebol querer dar uma opinião vazia de algo que não se conecta. Beleza, você não gosta do Neymar na vida pessoal? Ótimo, não tem que gostar. Ah, eu não concordo com quem ele vota. Ótimo, vote no outro cara. É por isso que chama democracia. Ah, mas o Neymar não decide. Amigo, o Neymar passou metade dessa eliminatória fora e ele tinha os melhores números da seleção até hoje. Vê o que aconteceu ontem. Que eu vou meter a porrada pra dentro deles, vou dar porrada no negócio. Não pegou na bola o tal do Rafinha. Para, gente. O Neymar é o único cara que pode salvar essa geração. É a última Copa do cara. A gente vai ter que ter muita humildade, porque é uma coisa que vai ser difícil de fazer, que é, a gente vai jogar pelo cara. Ah, mas o Vini Júnior vai jogar pelo cara, vai marcar lateral pro Neymar poder ter duas jogadas no jogo, uma ele vai fazer gol, outra ele vai dar um passe. Ah, mas a gente não pode ser refém de um cara desse. Tá bom, então fica sendo refém de 28 anos sem Copa. Fácil. Decisões. Tranquilo. Fica lá, fica felizão, bate no peito. A gente não ganhou, o Neymar não conseguiu dar uma Copa. A gente tá 28 anos sem ganhar Copa. Mas a gente tá lá firme com as cartinhas do FIFA, jogando pra cacete. Fica lá. Enfim, é um vexame absurdo que acabou de acontecer. O Brasil vai classificar, porque hoje classificam todos os países que vão até a letra X na América Latina. Mas tem muita coisa para fazer. Tá muito errado. Não tem nada que salve essa seleção. O técnico é ruim. A geração não é espetacular. O melhor jogador tá fora de atividade. E a gente não tem ninguém na direção desse futebol que consiga minimamente ter uma linha de raciocínio de como tirar a gente desse buraco. Ou seja, preparem-se, porque ou a gente vai passar um vexame ainda maior na próxima Copa, a gente já gosta de passar vexame em Copa, essas últimas duas aí foram bem feinhos, fora aquele 7-1 em casa. A gente vai apertar, mas há tempo. O difícil é acreditar que esse tempo vai ser bem utilizado. Vídeo longo, vamos pro dia. Espero vocês nos comentários aí. Dá like nesse vídeo, se inscreve. Se você não é santista e veio por esse vídeo aqui, acabou caindo para você esse vídeo, convido você a curtir o canal, ver os vídeos aí, acompanha. Tem bastante coisa bacana acontecendo aqui. Eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.